queria dar boas-vindas a todos e especialmente a Aline e agradecer a ela por ter aceito esse convite para participar desse curso, que hoje é a última aula, esse curso que é promovido pelo PAC e tem por tema os novos tempos, o que a filosofia tem a dizer sobre isso. A gente já teve antes uma aula minha, a primeira, depois uma aula do Pedro, uma aula do Pedro, que está aqui, o Pedro Duarte, uma aula do Marcelo Jasmin, e agora a Aline vai finalizar esse curso. E a ideia era essa, de se perguntar sobre o que a filosofia pode dizer sobre os dias de hoje. E agora a gente está um pouco já conversando sobre a possibilidade de continuar essa ideia de fazer curso de filosofia no PAC no ano que vem. Então, já está todo mundo convidado. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa palestrante de hoje, a Aline Costa. A Aline é professora do Departamento de Filosofia da PUC. Ela tem o doutorado e o mestrado também pela PUC, já na direção da pesquisa dela, da área de interesse dela, que é a filosofia e a questão ambiental, com ênfase no antropoceno e na catástrofe ecológica global. A Aline coordena alguns projetos de pesquisa e nessa área, filosofia, questão ambiental, ela organiza uma coleção de livros na editora Bazar do Tempo, que é minha editora também, e ela publicou um livro, ela publicou um livro que é Guerra e Paz no Antropoceno, uma análise da crise ecológica segundo a obra de Latour. E escreveu uma quantidade enorme, nem vou reproduzir aqui, de capítulos de livros, de artigos nessa área. E então eu estou muito contente de receber a Aline hoje e vocês todos. E passo a palavra, então, para a Aline. Aline, a palavra é sua. Obrigada, Eduardo. Boa noite. Quero agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje, falando desse tema tão importante. É, eu espero que, ao final dessa conversa, eu consiga convencer vocês desse que é o título, né, dessa conversa que eu propus, que é que o antropoceno, apesar de dizer respeito, sobretudo, a uma questão ecológica, né, a gente fala muito da questão ambiental, mas ele diz respeito, na verdade, a uma questão existencial. Política. A gente está vivendo uma verdadeira transição, uma verdadeira revolução, e eu acho que é por essa razão mesmo que o Eduardo Jardim me convidou para estar aqui nesse curso falando sobre novos tempos, né? Esse é um grande tempo novo, em termos geológicos, né? O antropoceno. Eu sei que o Marcelo Jasmin já falou um pouquinho, né? Imagino, desse termo. Não sei se vocês querem que eu fale um pouco mais. Vocês estavam nessa aula do Marcelo Jasmin? Vocês estavam, né? Seria Maria bom deve... você falar, eu acho. Eu vou contar, sem dúvida, um pouquinho mais, só para ver, entender só se é totalmente alienígena a palavra antropoceno, se ela, né, ring a bell, né? Se ela diz alguma coisa já quando vocês ouvem, né? No geral, a gente começa fazendo a aula e deixando o convite para o final, mas por sugestão dos Eduardos, né, eu vou começar fazendo um convite para vocês, justamente porque a gente está organizando, eu e um grupo de pesquisadores ligados a um dos projetos, né, que eu coordeno, que se chama A Terra e Nós, Educação, Política e Cidadania no Antropoceno, né? E esse projeto tem, entre suas atividades principais, esse evento que se chama Campus Antropoceno América Latina.
que é um evento que se propõe a reunir pessoas no mundo acadêmico, mas também fora deles, ativistas, artistas, para pensar o que significa viver, ensinar, estudar, fazer ativismo, né, nessa nova época geológica, né, digamos, nessa nova época, nessa terra em transformação, né, que é uma das maneiras de a gente entender o antropoceno, né? Então, eu coloquei aqui para vocês o site do evento, é campusantropoceno.latam.com, Latam de Latinoamérica, né, ou acerrio.com, é um evento internacional, o site está todo em 3 línguas, e se vocês entrarem aqui na programação, vocês vão ter uma dimensão de por que que a gente fala que ele é um evento mais do que acadêmico, né? Porque, apesar dele contar com palestras e painéis, né, que é essa atividade que acontece aqui mais no fim do dia, por exemplo, né, o coração do evento são esses momentos das oficinas, né? A gente tem 3 eixos de oficinas, e é a oficina do eixo onde, eixo quem e o eixo quando, né? Quem somos nós no antropoceno? Que terra é essa, né? Esse onde e em que tempo nós estamos? Que tempo é esse que nós estamos, né? Então, diariamente, a gente tem 3 oficinas paralelas, simultâneas, acontecendo para explorar um aspecto dessas novas subjetividades, novas espacialidades, novas temporalidades, né? Isso na parte da manhã, na Escola Superior de Design Industrial aqui no Rio, né? No centro aqui da cidade, em frente ao Passeio Público. Na sequência, a gente tem atividades ligadas a uma exposição artística, que a gente está também, né, acabando de montar, né? Na sequência, na parte da tarde, a gente migra para o Teatro Municipal para ter essas atividades que são as palestras e os painéis, e também a programação cultural, que ainda não está aqui, né, mas que é a exibição de filmes, né, com a presença, né, de membros da sociedade civil, um filme, por exemplo, sobre a Teia dos Povos, né, que é esse movimento ligado à agricultura ecológica, uma dissidência do MST, né, que está ocupando lá o sul da Bahia, enfim. Também, né, a França Banil vai estar com a gente nessa conversa, então pensar um pouco essas confluências entre movimentos neo-rurais, né, com também o modo de vidas não ocidentais, né, modos de vidas indígenas e quilombolas, né? E, por fim, a gente conta também com um espetáculo, não está aqui? Também era para estar, que estranho. Um espetáculo não, é aqui, dia 6. Um espetáculo, né? A performance que se chama Matters, é inédito no Brasil, enfim, que é performada por um ator e diretor que se chama Duncan Evenou, está vindo diretamente da França para fazer espetáculo inédito no Brasil, que busca pensar, trabalhar um pouco os anseios, as hesitações que estão por trás das afirmações científicas sobre a nova época geológica. Então, só para vocês terem um gostinho, né, as inscrições estão abertas só até sexta-feira. Quem tiver interesse, a gente convida a estar com a gente nessa grande aventura, experiência, para pensar e viver essa nova época geológica, tá? Depois, quem quiser, eu posso passar mais detalhes do evento. É isso aí, Campus Antropoceno Latam. Obrigada, Rô. Vamos passar, né, para essa conversa do antropoceno. Então, eu imagino que o Marcelo já tenha mencionado um pouco do que se trata, né, o antropoceno, que apesar do nome não ser particularmente novo, não datar desse ano, né, de 2000, foi o ano em que ele começou a entrar em circulação, essa palavra antropoceno. Eu trouxe aqui um trechinho de um artigo de 2 cientistas, né, um artigo publicado no ano 2000, numa revista pequenininha, né, não muito grande, é um texto de 4 páginas, mas pequenininho, numa revista de geólogos, né, de ciências da Terra, né, e que acabou tendo uma grande repercussão, né, não só dentro das ciências naturais, mas também fora delas, né? A gente aqui na filosofia discutindo a palavra antropoceno, né? Então, o Paul Crutzen era, né, faleceu, era um cientista da atmosfera, né? E o Eugene Sternmer era um biólogo, né? E ambos escreveram esse artigo para dizer que, né, embora a gente aprenda na escola, né, e tenha essa dimensão de que a gente vive numa época geológica que se chamaria Holoceno, né, ou seja, né, seria aquele momento, né, aquela época que teria sucedido a última glaciação, a Era do Gelo, do filme, né, que teria começado mais ou menos 11.700 anos atrás, né, e que, né, seria esse período um pouco mais quente, que a Terra degelou, a Terra esquentou um pouco mais, e houve um grande florescimento, né, da biodiversidade. Foi, inclusive, um momento em que, né, o Homo sapiens se torna a espécie dominante, o Homo sapiens começa a passar de um sistema, né, de caça-coleta, começa a se estabelecer,
e locais, né? Assim, o que a gente tem de civilização começa a se desenvolver gradativamente no Holoceno, né? E a gente então entende que esse é o período da Terra, né? Em que a gente aprendeu no colégio que a gente estaria nesse período, né? E que a tendência, na verdade, é que a Terra viesse então de novamente num processo de esfriamento, né? Só que o Eugene Stermer e o Crutzen, representando uma série de outros cientistas, percebem o contrário, né? E esse é um dos trechos importantes para a gente. A gente poderia dar um curso só em torno desse parágrafo, dessa frase aqui, né? Dessas duas frases, mas a gente, né, vai se conter. Mas são um trecho muito importante, né? Então, vamos ler junto esse trechinho. O Crutzen e Stermer, então, dizem, né, que considerando eles fazem, na verdade, uma lista de vários impactos, desde, né, problemas de esgotamento de água doce, as mudanças climáticas, né, o excesso de urbanização, o aumento da população, né, eles vão citando ao longo do texto vários, né, fenômenos, né, ou tendências socioculturais, né, ou socioeconômicas, e dizem, né, então, considerando esses e vários outros crescentes impactos das atividades humanas na Terra e na atmosfera, que acontecem em todas as escalas possíveis, inclusive global, isso aqui é importante, a gente já vai falar bastante disso. Parece-nos mais do que apropriado enfatizar o papel central da humanidade na geologia e na ecologia, papel central da humanidade na geologia e na ecologia, propondo o uso do termo antropoceno para a época geológica atual, né? Os impactos das atividades humanas vão continuar por longos períodos, né? Então, essa nomenclatura seno, né, ela é muito comum, né, na geologia, justamente para marcar as idades da Terra, né? Seno vem do grego kainos, que tem a ver com novidade, né? O antropos seria, então, né, a novidade humana, a novidade, né, essa nova época causada pela intromissão ou interferência humana nos processos biogeoquímicos da Terra, né? Então, tem muita coisa que a gente pode falar aqui. Para começar, a questão do papel central da humanidade na geologia e na ecologia. Isso é algo profundamente perturbador, porque na maneira como a gente vinha entendendo o papel, né, tanto da humanidade como na natureza, nisso que a gente pode chamar de cosmologia ocidental, né, a humanidade não teria, de forma alguma, o poder de impactar profundamente, de causar transformações muito profundas naquilo que vinha sendo entendido como natureza. A gente pode até pensar, né, que se a gente, por exemplo, né, devasta uma mata, né, a gente sabe que vai ter consequências específicas por um tempo naquele entorno que foi devastado, que foi perturbado, mas a gente nunca se imaginou capaz de alterar profundamente as dinâmicas mais basilares dos processos da Terra. E quando a gente fala que a humanidade começou a receber, né, ou desempenhar um papel central na geologia, isso quer dizer que as atividades humanas estão penetrando as camadas, os espectros, né, os estratos geológicos mais profundos da Terra. Isso é algo bastante importante para a gente entender, né? A humanidade teria adquirido, para falar como o historiador de Pest Chakrabarty, uma agência geológica que nos era desconhecida, né? E que, né, sabíamos do nosso papel enquanto agentes biológicos, mas a nossa agência geológica é algo que a gente está, com surpresa, descobrindo, né? Uma outra questão importante disso é que, justamente, né, enquanto entidades biológicas, nós não teríamos, individualmente, cada um de nós, nos tornado agências geológicas, né? O antropos do antropoceno tem a ver com uma agência geológica coletivamente adquirida, pela qual a gente não sabe ainda muito bem como se responsabilizar. A gente não sabe muito bem o que significa, né, ser o antropos do antropoceno, porque a gente sabe pensar tanto nos nossos impactos diretamente, né? Eu posso tentar diminuir, né, o tempo que eu fico no banho, eu posso tentar comer menos carne, eu posso tentar andar menos de carro, mas dá sempre essa impressão de que tudo é muito pouco, de que isso não faz tanta diferença, só eu, e ao mesmo tempo, se não fizer diferença, o que é que faz, né? É um pouco nesse lugar que a gente fica diante dessa pressão de uma nova época nomeada a partir de nós. E sem a gente ter muito recurso para entender como é que essa responsabilidade recai sobre nós, né? Então, um pouco isso, por que que o antropoceno é um problema filosófico? A gente não está falando apenas de uma crise ambiental da qual a gente poderia esperar um dia se livrar, né?
O, o Eduardo Viveiros de Castro e a Débora Danovski, né, antropóloga e filósofa, né, eles têm um livro chamado A Mundo por Vir, em que eles falam isso de um jeito bastante contundente, né? O antropoceno, apesar de ser a nova época, a nossa época, a época nomeada a partir de nós, humanos, ele vai continuar por muito tempo depois, mesmo que a gente já tenha desaparecido. Porque os impactos que a gente ajudou a causar pelo modo de vida, né? Ainda tem até uma questão de falar de humanos, né? Enfim, tem toda uma questão que a gente vai discutir também, né? Que tem sempre, quando se falou antropoceno pela primeira vez, logo nas ciências humanas, nas ciências sociais, começaram a chiar, não, não são todos os humanos, não tem que chamar de antropoceno, tem que chamar de capitaloceno, que é o capitalismo, não, tem que chamar de angloceno, a culpa foi da Inglaterra, euroceno, a culpa é da Europa, né? Então tem vários, digamos, candidatos alternativos ao nome do antropoceno, mas o fato é que essa sociedade, civilização industrial capitalista, né, que predomina, né, por toda parte no globo, ainda que haja muitos outros modos de vida que não estejam submetidos a esse mesmo modo, né, de existência, o fato é que elas estão empurrando o planeta para um outro estado de equilíbrio, né, possivelmente não tão favorável à vida humana e à vida, né, em geral, né, considerando que, se a gente realmente for seguir no caminho do que apontam os relatórios, né, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, se a gente for seguir na trajetória que aparentemente a gente está seguindo, né, a gente está construindo um caminho para um clima e para um comportamento do planeta muito inóspito para a vida, né? Então, essa é um pouco a preocupação. O Crutzen especificamente, ele era um químico atmosférico, né? E ele começou a estudar o antropoceno, essa nova época geológica, a partir dos riscos da preocupação de um inverno nuclear durante a Guerra Fria, né? De que, por exemplo, né, vocês sabem que a extinção dos dinossauros, né, todo mundo já deve ter ouvido falar, foi causada por um problema de mudança climática, né? Um meteoro caiu na Terra, provocou uma nuvem, né, uma elevação de partículas e poeira que mudou o clima da Terra por muito tempo, e foi por isso que os dinossauros acabaram sendo extintos, né? A preocupação que havia na Guerra Fria desses cientistas, incluindo o Crutzen, né, de uma explosão, de, né, detonação de bombas atômicas, era que essa, né, mesma situação pudesse acontecer, né? Então, o perigo de uma guerra atômica nuclear não desapareceu, e agora a gente tem acumulado sobre isso essas preocupações, né, de uma possível detonação de uma outra condição de desestabilização que é importante que a gente entenda o que está causando para que a gente possa efetivamente tentar impedir, né, ou tentar pelo menos se adaptar e se haver ou reduzir as consequências dessa grande transformação, né? Então, para a gente poder avançar, né, isso aqui é importante também dizer, né, então, o papel central da humanidade na geologia e na ecologia é algo inédito, é algo que a gente, né, embora o planeta tenha passado por muitas fases, nunca antes uma única espécie foi capaz de ser esse catalisador de tantas mudanças, tantas transformações na superfície da Terra e dos oceanos, né? E essa questão que é muito importante, essas mudanças acontecem em todas as escalas possíveis, inclusive global, né? Então, como eu estava dizendo, né, a gente já tem familiaridade com essa ideia de que se eu perturbo, né, coloco fogo aqui numa área verde perto aqui da minha casa, eu sei que por um tempo essa área vai estar devastada, os bichos vão sofrer, as plantas vão demorar, mas possivelmente elas vão voltar a se adaptar, né? O que está acontecendo aqui agora é que é, as emissões de dióxido de carbono, por exemplo, do engarrafamento aqui no bairro da Glória, onde eu moro no Rio de Janeiro, o impacto delas não se restringe a essa localidade onde ela foi, né, onde o impacto aconteceu. Esse impacto alcança a atmosfera, esse dióxido de carbono alcança a atmosfera e pode impactar o Alasca, pode impactar, né, zonas muito distantes de onde a perturbação foi realizada, né? Então, essa questão já modifica também completamente a nosso imaginário de causa e consequência, de linearidade e até de responsabilização, de entender até onde vai o impacto que a gente está causando, né? É por essas e outras que o antropoceno se torna mesmo uma questão que modifica, né, não só a nossa imaginação sobre a relação natureza e cultura, ou a relação, né, biologia e geologia,
biologia e geologia parecem agora estar fundidos, estar profundamente relacionados, né? Mas ela modifica também ou exige novas respostas, inclusive políticas, né? Porque todos os mecanismos políticos que a gente tem hoje para lidar com essa questão parecem bastante suficientes, né? Observem que a gente acabou de sair de mais uma COP do clima, né? Lá em Baku, né? E a gente parece que fica sempre com a sensação de que está patinando, de que não está avançando, porque é muito difícil essa questão de assumir a responsabilidade por uma ação coletiva. Quem é que é o agente desse, quem é o antropos, né, do antropoceno? Para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo, né, os cientistas acho que começaram a elaborar essa teoria, né, essa tese do que eles vêm chamando de grande aceleração, porque para você propor uma nova época geológica, é preciso que você saiba dizer quando ela começou, né, e quais são os marcadores, os indicadores por meio dos quais você pode identificá-la, né? Então, havia muitas propostas para marcar o início do antropoceno, né? Alguns propunham que a gente considerasse desde a invasão das Américas, né? Houve, por conta do genocídio indígena aqui na América, uma grande mudança na curva de dióxido de carbono naquela época, né? Por conta da destruição do genocídio, a Terra diminuiu um pouco o volume de dióxido de carbono na época, então havia essa proposta. Havia a proposta de marcar, que foi a proposta do Crutzen, do Stemmer, a partir da Revolução Industrial, né, que é quando se começou a colocar, a produzir, queimar mais combustível fóssil, né, mas a proposta que acabou sendo a mais votada, ou a mais favorável, né, é a proposta de marcar o início do antropoceno a partir da segunda metade do século XX, no período do pós-guerra, em que a gente começa a observar nesses gráficos aqui, né, uma certa correspondência entre, né, toda certa a estabilidade e a prosperidade, o aumento do crescimento econômico, o aumento do crescimento populacional que aconteceu, que acompanhou o fim da Segunda Guerra Mundial, a gente vê aqui, né? Não sei se dá para enxergar nesse gráfico, né, que a curva está vindo subindo suavemente até um pontinho vermelho, esse pontinho vermelho aqui é 1945, e a partir de 1945 ela faz assim, né? Ela adquire o que os cientistas gostam de chamar de a curva do bastão de Hockey, né? Ela faz assim. E a gente vê isso se refletindo tanto em termos de população mundial, quanto em termos de uso da água, de produto interno bruto global, uso de energia primária, né? A gente vai vendo então diversas tendências socioeconômicas que vão fazendo esse, né, aumento vertiginoso a partir de 1945, né? Claro, com consequências ecológicas graves, em que a gente pode ver o desdobramento também a partir de 1945, como é que aumenta a concentração de dióxido de carbono, dióxido nitroso, de metano, né, de ozônio na estratosfera, tudo problemas ecológicos ligados a essa grande aceleração, né? Então, essa é a data e a hipótese, né, mais forte, né, para a defesa do antropoceno enquanto nova época geológica, né? E eu falo defesa porque é interessante pensar que a proposta do antropoceno pode ser entendida como uma espécie de caso jurídico mesmo, né? Como se você estivesse montando o caso. Então, quando os cientistas propuseram o antropoceno, imediatamente se formou um grupo de trabalho dentro da Comissão Internacional de Estratigrafia, na subcomissão, na verdade, Internacional de Estratigrafia, da União Geológica, União das Ciências Geológicas, então, União Internacional das Ciências Geológicas, né? São os responsáveis pela datação das épocas geológicas, formaram um grupo, pela primeira vez, um grupo interdisciplinar, formado não só por geólogos, mas também por historiadores, geógrafos, filósofos, né, que estavam ajudando a montar o caso do antropoceno. Tamanho foi o interesse, né, ou a preocupação que a ideia de nomear uma época geológica a partir do homem, né? A ideia de que o homem se tornou capaz, adquiriu uma agência geológica capaz de transformar as dinâmicas mais profundas da Terra e como o tipo de impacto, de atenção que isso gerou, né? E é importante dizer também que, oficialmente, né, depois de 24 anos de deliberação, né, na verdade, um pouquinho menos, né, a comissão foi formada, acho que em 2009, então 15 anos de deliberação, o antropoceno não foi aceito formalmente enquanto nova época geológica, né? E a razão é muito interessante, alegada, né? Tem uma série de mutretas, que, enfim, né, nos bastidores a gente pode falar também depois, mas a principal razão alegada pelos geólogos, né, que negaram a proposta do antropoceno, é de que não seria possível identificar
com muita clareza o momento em que os humanos começaram a impactar a natureza. Poderia ter sido justamente no início do Holoceno, 10 mil, 11 mil anos atrás, né? Poderia ter sido no momento em que a espécie humana apareceu, como é que a gente faz essa datação, né? E isso já demonstra um pouco da dificuldade, inclusive filosófica mesmo, de entender a questão, né? Porque o que está em jogo no antropoceno não é o quanto a humanidade impacta a natureza, né? Isso seria manter ainda a estrutura de pensamento dualista de humanidade e natureza que nos colocou ainda no problema, como a gente vai falar um pouquinho mais para frente. A grande questão do antropoceno é isso aqui, o momento em que a Terra começa a responder, em que a Terra começa a se comportar de uma maneira diferente por causa desse impacto, né? E o momento em que a Terra começa a responder de um modo diferente, está marcado aqui, a gente vê aqui, 1945, a gente começa a ver, né? Onde o antropoceno começou a acontecer. Então, tem até, inclusive, uma questão filosófica mesmo para pensar, né? A ideia, eu sempre brinco, né, que a ideia do antropoceno, de falar de humanidade, adquirir uma agência geológica, é só o primeiro momento, ele é um atrativo, é um bait, para a gente se interessar pela questão. Porque a verdade é que o antropoceno, né, no antropoceno a gente percebe a verdadeira dissolução dessa divisão natureza-cultura. A gente começa a perceber que aquilo que parecia muito bem apartado, nunca teve tão bem apartado assim. E agora, quando a gente vê um dióxido de carbono ocupando a atmosfera, né, colocado lá por nós, a gente vê que essa separação natureza-cultura está, né, ou biologia, geologia, o mundo orgânico e inorgânico, ela não está mais operando muito bem, né? Então, isso aqui é uma questão importante também para a gente ter em mente, né? Eu acho que eu não vou falar muito disso aqui, mas a gente falou da mudança climática, sobretudo, né, que é um indicador muito importante para a gente perceber, né, essa transformação brusca pela qual o planeta está passando e esse risco grande, grave, de que a gente acabe entrando num novo estado de equilíbrio, né, que nos leve para condições de existência, né, ou de condições de habitação da Terra muito menos favoráveis, mas a mudança climática está longe de ser o único problema, né? Em 2009, esses cientistas, né, do um grupo chamado Stockholm Resilience, 29 cientistas mapearam aquilo que eles chamaram que seriam os limites planetários, ou seja, os processos, os limites de alteração de certos processos que a gente não poderia se dar o luxo de ultrapassar, né? Sob pena de a gente começar a entrar em território não seguro, né? Aqui dentro dessa bolinha verde, está escrito aqui, né? Espaço seguro para operar, né? Então, se a gente observa esse gráfico, muito pouco, isso aqui já está até desatualizado, eu tenho que buscar atualização disso, né? A mudança climática, por exemplo, né, a gente já passou e muito do espaço seguro para operar, dos limites que seriam considerados seguros de alteração desses parâmetros, né? A gente já está entrando numa linha de atenção, essa linha laranja aqui seguindo a atenção, e aumentando aqui, caminhando para chegar num estágio de profundo, de completo risco, né? No caso da perda de biodiversidade ou integridade de biodiversidade, por exemplo, na taxa de extinção das espécies, né, por conta dessas alterações ecológicas, a gente já está, né, passou em muito do limite seguro, né? A gente pode falar também sobre os fluxos biogeoquímicos de fósforo, de nitrogênio, a gente, por conta do uso, né, de agricultura mecanizada, fertilizantes, a gente já alterou profundamente, de forma absolutamente arriscada, o ciclo de nitrogênio da Terra, né? E uma série de outros limites que a gente, né, tá correndo risco de ultrapassar. Não tem que nem aqui a questão da acidificação dos oceanos. Enfim, quem tiver mais interesse, depois eu vou deixar essa apresentação com vocês, que vocês podem consultar essas fontes que eu estou colocando aqui, tá? Então, né, para deixar muito claro, se ainda não ficou tão claro, por que tanta preocupação? A gente cresceu, né, eu pelo menos cresci, né, sabendo, né, ouvindo falar do discurso de ecologia, teve a Eco 92, foi uma grande movimentação aqui, sobretudo no Rio de Janeiro, né, a gente sempre cresceu, pelo menos aprendia no colégio, da importância de não, né, que a gente tem que cuidar da natureza, que a natureza merece atenção, cuidado, né, merece até, tem um discurso de ética, inclusive, né, sobre estender uma certa moralidade para os seres naturais, os animais, né, mas a gente está lidando com uma coisa muito diferente aqui. É. A escala, a velocidade e a magnitude das mudanças, ou seja, elas estão acontecendo ao mesmo tempo,
né, elas são tão graves e elas estão se sobrepondo umas às outras de tal forma que não tem mais como a gente achar que a gente está falando de uma natureza que é vítima da nossa ação. A gente está, para falar com uma filósofa Isabel Stangers, cutucando a besta climática de uma forma que a gente está lidando, passando a lidar ou começando a construir uma entidade perigosa, cujo comportamento a gente não é capaz mais de prever. E essas transformações estão alterando a imaginação científica mesmo que a gente tinha, né? Dessa ideia de uma Terra que muda lenta e gradualmente, essa imaginação que foi construída pelo menos desde o século XIX, né, para a ideia de mudanças abruptas, catastróficas, né, que é, né, o tipo de perturbação que a gente está lidando hoje quando a gente pensa, né, por exemplo, nos fenômenos climáticos extremos, os incêndios que são cada vez mais recorrentes e a cada ano se tornam muito mais fortes, e os cientistas que começam então a coletar dados, né, sobre esses fenômenos para tentar entendê-los, no ano seguinte vem um fenômeno profundamente mais grave, muito mais forte, e os cientistas não conseguem, né, como eles falam, keep track, não conseguem manter o rastro, o registro, né, para sequer entender, né, como se comportar diante desses fenômenos extremos, né? Então, essa questão é importante. A gente não está mais no registro da ecologia tradicional de uma natureza a ser protegida, a gente está no registro, né, de um ser, né, que se impõe sobre nós, que não espera nada de nós, porque não se trata de um moralismo, de uma expectativa de exigir apenas daqueles que perpetraram os crimes, né, mas a resposta da Terra vai ser para todos nós, potencialmente todos nós. É claro que os mais abastados, mais privilegiados, vão ter inicialmente um pouco mais de recurso, né? Sem dúvida, a gente vai ver as pessoas mais vulneráveis sendo atingidas primeiro por esses fenômenos, mas a verdade é que a Terra não escolhe, né? Não existe dióxido de carbono de direita ou de esquerda, né? Simplesmente essa alteração no estado de equilíbrio vai se impor, né, a todos nós. E é com isso que a gente vai ter que se haver, né? E essa frase dos cientistas, né, desse relatório de 2004, já de 2004, né, um relatório climático, dizia o seguinte, né, o que torna esse momento diferente daqueles do passado é o caráter global do problema. A atividade humana em qualquer lugar afeta todos os lugares por meio de mudanças sistêmicas. É difícil você localizar, né? A gente está falando agora, então, de relações de causa e consequência que não são mais lineares, né? Que são como é que se fala? Que se acumulam umas sobre as outras, né? Entram em efeito cascata umas sobre as outras, e que é cada vez mais até difícil de separar e entender, né? Inclusive nutrir sonhos de que aquilo que a gente perturbou vai ser passível de reconstrução. Porque como é que você consegue reorganizar, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Essa atmosfera que foi composta ao longo de bilhões de anos pela atividade, né, de bactérias que colocaram o oxigênio lá para a gente respirar pela primeira vez, uma questão interessante também de pensar, justamente, né, como é que essa ideia de terra enquanto sistema, ciências do sistema terrestre ajudam a gente a entender melhor esse processualismo da formação dos ecossistemas e dos processos que a gente tem hoje, né? Não dá para a gente sonhar, considerando a complexidade de fatores que estão envolvidos, a gente não tem como a gente sonhar que a gente vai repor isso, recompor isso, né? Do mesmo jeito que a gente recebeu, né? Estou falando isso só para muito rapidamente a gente tenta aplainar a angústia, né, que esse tipo de assunto nos provoca, pensando, ah, não, mas alguém vai encontrar uma solução tecnológica, né, a gente vai conseguir reflorestar, né, reflorestamento com bambu não é a mesma coisa que a floresta amazônica, que levou milhares de anos para se compor, né? Então, são para a gente também ter em mente um pouco, né, o tamanho do problema que a gente está lidando, né, o tamanho dessa novidade que é a Terra aparecer para nós como um agente e não só um pano de fundo. A Terra se mostra para nós hoje como alguém cujo comportamento a gente tem que se preocupar, né? E tentar não irritar demais, se a gente quiser, né? Para manter a própria habitabilidade, a nossa condição de continuar existindo, né? Então, vou trazer aqui umas frases aqui do Bruno Latour, né? Em que ele fala o seguinte, né? Enquanto esteve no Antropoceno, a Terra permaneceu estável e em segundo plano, indiferente às nossas histórias. Se o Holoceno acabou, diz ele, né?
entramos em um novo período de instabilidade. A Terra está se tornando sensível à nossa ação e nós, humanos, estamos nos tornando um pouco geológicos, né? Essa é um pouco uma brincadeira, né? Dessa inversão das agências, né? Por um lado, a natureza está se tornando rápida demais, né? Ágil demais, célere demais, né? E nos humanos, que sempre se vangloriaram da sua destreza, da sua genialidade, da sua agência, estamos aí, pelo menos desde os anos 80, 90, falando de mudança climática e meio cegos e surdos a esse impacto, né? Os humanos se tornaram a força burra, né? Cega, e a natureza se tornou a, o agente rápido que age e que está transformando, fazendo revoluções, né? Então, isso é interessante. A gente só pôde ignorar a agência da Terra porque antes não éramos muitos, não impactávamos tanto, não consumíamos tanto, não queimávamos tanto, né? E hoje a gente está conseguindo perceber de forma muito furiosa, né, o retorno dessas ações que a gente lançou, achando que ia ser sem consequências, né? Então, é um pouco essa brincadeira dessa inversão de agências e, na verdade, mistura de agências, né? Porque, na verdade, como o Latour vai falar aqui na sequência, a gente parece ter entrado naquilo que ele vai chamar de zona metamórfica, né? Dizendo assim, tudo se passa como se por trás da fantasmagoria da dialética da natureza e da cultura, a zona metamórfica se tornasse visível novamente, né? Ou seja, como se sob a natureza o mundo estivesse reaparecendo, né? A mudança climática e a crise ecológica nos faz perceber quando torna difícil a resposta à pergunta: a mudança climática ela é natural ou ela é cultural, né? A, muitas outras coisas. A Covid, a pandemia de Covid, ela é natural ou cultural? Haveria pandemia se não houvesse globalização? Haveria pandemia se não houvesse aviões, transporte rápido, né? Então, quando essas perguntas começam a ficar mais difíceis de responder, a gente começa a perceber que essa separação, essa dialética, né, natureza-cultura, né, que orientava, sobretudo, o pensamento moderno por muito tempo, ela começa a perder tração. E a gente começa a perceber que as nossas ações e reações, né, essa separação natureza-cultura, ela, né, né, tanto dentro de tanto nós humanos somos, né? O que que seria de nós humanos sem as bactérias, os vírus, o ar que a gente respira, né? As minhocas que arejam o solo para a gente comer, né? O que que seria de nós humanos sem todas essas condições, né? Sem toda essa, como falar como Sloterdijk, né? Esse envoltório de imunidade que nos permite existir, né? Então, a atenção a essas condições de existência se torna uma marca disso que a gente está chamando aqui, né, puxando filosoficamente, né, a questão do antropoceno, né? Então, com isso, né, a Terra se torna um agente político que demanda que nós revejamos a nossa maneira de ser nessa Terra. A gente percebe que essa divisão natureza-cultura, ela não permite mais muito movimento, que a gente tem que entender, né, as relações entre humanos e natureza de um modo muito mais, digamos, próximo e interno do que efetivamente dois polos muito distintos, né? A gente começa a perceber, né? A gente começa a falar em termos de medo e risco de transformações bruscas, né? A gente percebe essa imagem do Chakrabarti também, desse historiador, né? A história humana, né, começa a colidir com a história do planeta, né? A história humana, a história do capitalismo, a história da vida da Terra e a história do planeta começam a colidir. E a partir de agora a gente tem que atentar para todas essas outras temporalidades que antes não estavam no nosso radar, né? E tudo aquilo que a gente antes associava a progresso, a prosperidade, tudo aquilo que a gente né, aprendeu a querer e valorizar enquanto sociedade, né, crescimento econômico, desenvolvimento, né, emancipação, prosperidade, parecem hoje ter ganhado um sinal negativo, né? Parece que hoje a gente se sente culpado, né? A gente se sente. Não tem mais nada livre de risco, né? E um pouco dessa angústia que eu acho que a gente vem se vivendo, né? Alguns elaboram isso melhor, outros não, mas é um pressentimento meio coletivo de que a gente não sabe mais viver nessa terra. Que os nossos sonhos, desejos, anseios estão desajustados com o modo como a gente estava buscando, né? Então, um pouco dessa melancolia que parece estar no ar, né, tem a ver um pouco com essa inversão dos sinais. Antigamente, falar em crescimento econômico, em desenvolvimento, em progresso, trazia calor e conforto e
investimento afetivo, né? Hoje a gente entende que isso tem um preço muito alto, sobretudo porque, como diz o Chakrabarti, né? Toda a busca das nossas liberdades tem sido baseada na exploração de combustíveis fósseis, né? Isso muda muita coisa. Então, se- apesar de muita gente não gostar do nome antropoceno, né? O Latour vai defender, e eu concordo com ele, né? Outros também falam isso. O antropoceno não é a época do homem, né? O antropoceno é a época da dissolução da sua figura. E junto com a dissolução da figura do humano, né, da sua agência, da sua autonomia, da sua capacidade de agir sozinho, de decidir bem, né, junto com isso, dissolve-se também a imagem da natureza, né? A natureza não se torna mais aquilo que está lá, né, meramente lá, inerte, passível de exploração, ela se mostra, se a gente quiser, animada, né, capaz de responder, né, capaz de produzir um outro estado de equilíbrio que vai alterar profundamente a maneira como a gente vai ser humano, justamente aqui na Terra, né? Isso aqui eu acho que eu posso passar mais rápido, porque eu acho que eu estou falando até mais lento do que estou falando mais do que eu imaginava que eu ia falar. Mas isso aqui é importante pensar, né? O antropoceno, na verdade, ele funciona como um termo atalho, né? É o modo da gente conseguir identificar como pertencentes ao mesmo fenômeno manifestações que, do contrário, pareceriam não ter relação, né? Quando a gente pensa, né, na enchente que acometeu o Rio Grande do Sul, né, chuvas fortes que acometem geralmente né, os estados do Sudeste, e as secas, né, que acometem cada vez mais estados do Nordeste, inclusive também agora do Sul, Centro-Oeste, né, a gente está vendo seca por toda parte. Quando a gente pensa também nos grandes incêndios, que acometeram quatro, pelo menos, dos 6 biomas do Brasil, como é que a gente conecta isso, essa diversidade de fenômenos, num mesmo problema, né? O antropoceno ajuda a gente a fazer isso, né? Chama atenção para essas mudanças que, de outra forma, poderiam parecer separadas, articuladas ou apenas demasiado abstratas, né? Ele nos oferece assim uma linguagem ou gramática para pensar a Terra como um sistema que, em sua totalidade, é capaz de passar por uma transição e fazê-lo rapidamente, né? A Terra tem uma agência, a Terra tem um modo próprio de se comportar, né? E essa pergunta é interessante, né? Minha pesquisa gira muito em torno disso, desse problema da unidade, da multiplicidade da Terra, né? Por um lado, ela parece justamente menos um planeta do que inúmeras terras diferentes que se sucederam no tempo, quando a gente considera a Terra do Holoceno e a Terra do Antropoceno, por exemplo, são terras completamente diferentes, né? E também tem essa outra questão importante politicamente é, nessa relação da filosofia com a antropologia, que é também como é que a gente leva a sério as reivindicações de terra e de mundo desses outros povos que não seguiam pela ciência para fazer valer o seu conhecimento. Povos indígenas, né, povos quilombolas, povos tradicionais, que têm todos uma visão de terra, sua própria visão de terra, e que não estão aceitando mais, né, o modo de existir colonialista que impunha o seu modo de vida e a sua reivindicação de mundo como uma mera representação cultural. Então, são questões que eu acho importante a gente relacionar, né? A própria multiplicidade da Terra enquanto planeta, né? A capacidade da Terra se reorganizar em novos estados de equilíbrio, a agência da própria Terra e essa pluralidade de reivindicações de modos de habitar e modos de viver que estão em jogo nessas relações, né? Nesses outras cosmologias, né? Isso aqui é uma questão interessante para a gente pensar, né? A gente pode falar mais disso também na hora do debate. Então, né, se até agora não ficou claro o problema do antropoceno, né, e como é que ele quebra essa divisão natureza-cultura, eu acho que agora é o momento da gente esclarecer, né? Eu estou trazendo aqui um pastiche, né, do livro Jamais Fomos Modernos, do Bruno Latour, em que ele faz esse diagnóstico de como se reorganizava esse pensamento que começou a se estabelecer com mais força no período da modernidade, segundo o qual haveriam dois grandes domínios da existência, né? A gente poderia falar das coisas que ou elas bem são naturais, e na natureza a gente poderia buscar, né, a gente se voltar à natureza para investigar os fatos, né, a realidade objetiva, os seres que realmente existem, né? A natureza seria um pouco esse fiel, esse lugar da matéria, o lugar da realidade, né? E, por outro lado, a gente teria os seres, né, ou o mundo da sociedade, a humanidade, a cultura, que, por sua vez, né, podem até ter algum valor em termos de crença, de política, de representação, mas estaria restrito, né, ou estaria relegado a uma subjetividade sem valor
de realidade, né? A modernidade teria se organizado em torno dessa divisão muito clara, né? Segundo a qual ou bem as coisas são humanas, ou bem as coisas são não humanas, né? E a partir daí, né, quem faria essa separação, né? Do quem é que seria o fiel para distinguir, né? O que é verdadeiro, o que é real de verdade, o que não é? A ciência, né? O cientista seria aquele ser especial que receberia um treinamento para interrogar a natureza, fazer os seres mudos da natureza falarem e darem para nós de volta um retorno sobre o que é, o que é, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, Ailton Krenak dizendo, né, que a montanha ali da região onde os Krenak habitam é o seu avô, né? Segundo essa Constituição moderna, essa Constituição não explícita, não escrita moderna, né, a reação seria, olha, muito bonitinho, você tem a sua crença, né, você tem a sua cultura, a gente acha isso legal, mas, por favor, uma montanha é uma montanha. A verdade da montanha é que ela é feita de minério, né? A gente pode entrar nos detalhes do que seria a explicação verdadeira da montanha, né? Essa é a lógica, né, que organiza o modo como nós, herdeiros da modernidade, de um modo geral, lidamos, né, com a verdade, com aquilo que aparece para nós como real, né? Então, nesse gráficozinho que a gente pode, né, também tirei lá da ideia do Bruno Latour, né, é como se a pressuposição de que há apenas uma natureza e um modo único de investigar essa natureza, que seria a ciência, faz com que todos esses outros povos, que não os modernos, sejam tratados como meras culturas. Porém, os modernos, os herdeiros da modernidade, são os únicos que são culturas, sem dúvida, mas por terem a ciência, eles conseguem acessar verdadeiramente a realidade, a natureza, né? Uma cultura seria a guardiã da verdade sobre o mundo natural, né? Mas o que começa a acontecer quando essa divisão justamente não se sustenta mais, né? Quando a gente vê, por exemplo, o mundo invadido por seres como esses aqui, né? A mudança climática, essa moça aqui segurando esse vidrinho, né? É o primeiro bebê de proveta. Ela foi o primeiro bebê de proveta, né? Quando a gente começa a ser, a nosso mundo começa a ser invadido por aquilo que o Latour chamou de híbridos de natureza e cultura, essa distinção começa a ficar um pouco mais difícil de se sustentar, e mais que isso, né? Quando a natureza se mostra, né, o âmbito não só das coisas inertes que estão lá, a mera fisicalidade, né, e começa a se mostrar capaz de reagir, né, à ideia de uma natureza animada, né, de uma natureza que não passa de fisicalidade, né, essa ideia de uma natureza que os povos indígenas nutriam ou nutrem, né, ela começa a ficar mais próxima do que o próprio discurso científico que fala sobre a Terra, né? Então, a grande ironia é que, sobretudo a partir da teoria de Gaia, não sei se a gente vai ter muito tempo de falar disso aqui, mas a teoria de Gaia, que é justamente a teoria que fala dessa Terra que é animada, essa Terra que não é uma mero mundo inorgânico, né, que existia para o deleite dos seres orgânicos, mas que, na verdade, a Terra ela foi formada, modificada pelos próprios seres vivos, né, a gente começa a ver uma alteração um pouco nessa imaginação que reabre a pergunta sobre a realidade, né, e para levar a sério o que reivindicam esses outros povos, né? Eu vou passar essa parte aqui. É, só que acho que pode ser interessante de falar, né? Então, quando é que isso começa a acontecer? Quando é que essa confiança dessa modo de pensar moderno começa a se abalar, né? O Latour vai falar de 1989 como um ano miraculoso. 1989 teria sido o ano em que o capitalismo se torna o único sistema econômico possível, né? Com a queda do Muro de Berlim, vocês lembram, 1989? E, ao mesmo tempo, um sistema econômico impossível, porque foi nesse mesmo ano de 1989 que começam as primeiras conferências sobre o estado do clima. Nesse mesmo ano, o capitalismo se torna o único sistema possível e um sistema impossível, né? É a brincadeira que o Latour faz, né? Se a frente de globalização, da modernização, ia seguindo nessa direção de deixar para trás esses pensamentos indígenas, arcaicos, né? Esses mundos que confundem fatos e valores, né? Na direção de uma
terra globalizada, unificada, em que todos entenderiam, né, beneficiados pela ciência, entenderam a verdade sobre a Terra, a verdade sobre o mundo, a confiança começa a se abalar aqui, nesse momento de 1989. Os modernos começam a sentir que talvez eles não tenham feito as coisas certas, né? E o Latour vai brincar e vai dizer, né, a reação a isso são três posições possíveis, né? Ou bem, eles insistem na modernidade, viram hipermodernos, mais petróleo, mais mineração, né? Uma coisa bem Trump, né? Make America Great Again, bora seguir em frente. Ou eles viram antimodernos e aí se tornam mais afeitos a localismos, a barreiras, né? Não querem mais globalizar, né? Ou eles se tornam pós-modernos, né? E o Latour vai dizer, suspensos entre a dúvida e a crença. A gente não sabe mais para onde ir, não sabe mais onde a verdade está, né? E o interessante é que o Latour vai falar 25 anos depois, quando ele vê a eleição do Donald Trump, né? E a gente pode falar disso agora, a reeleição do Donald Trump, né? É que esses atratores teriam se reorganizado de um jeito diferente, né? O Trump significaria essa ordem, ele vai chamar aqui de fora deste mundo, que agrega essas três posições das quais se desfez a modernidade, né? O Trump mobiliza os sentimentos de hipermodernização, né? Make America Great Again, vamos seguir em frente, petróleo, drill, baby, drill. O Trump também mobiliza o sentimento de antimodernização, fronteiras, muros, né? Nós primeiro, né? E o Trump mobiliza, o Latour vai dizer, né? Essa dúvida pós-moderna, né? Lançando mão do negacionismo, né? Climático. Então, se a flecha do global ia do local, né? Se a flecha da modernização ia do local para o global, no ano de 1979 essa incerteza, essa dificuldade de se, essa perda de confiança na promessa da modernidade, ela é abalada por um outro atrator, um atrator, né, que começa a criar as dúvidas em torno, né, desse se esse projeto ele é bom o suficiente, né? E aí, 25 anos depois, a gente percebe que atrator era esse, né? Era o que o Platão vai chamar de terrestre, né? A flecha da globalização ela é atravessada por demandas de terrestrializar, de ecologizar. E a gente vê na outra ponta se formando a oposição a esse atrator, né? Que o Latour vai chamar de fora deste mundo. Aqueles que não. A injunção agora não é mais de modernizar ou não modernizar, é modernizar ou ecologizar. Não se guiar pelo atrator terrestre, não acreditar no antropoceno, não tentar se haver com as demandas desse novo ator político, a Terra, empurra a gente necessariamente para o negacionismo e para né, esse modo de existência que Platão vai dizer como fora deste mundo. Então, isso aqui é uma imaginação interessante para mostrar o que teria acontecido, né? Quando teria acontecido essa perda de confiança na modernidade e esse momento em que os modernos começam a perceber, né, do jeito mais difícil possível, que na verdade eles jamais foram modernos, de que essa separação entre natureza e cultura, entre, né, um mundo feito só de agentes humanos, né, e meros recursos naturais, esse mundo nunca existiu. Na verdade, todo mundo é feito de agenciamentos de natureza e cultura que a gente não deveria mais correr o risco de desestabilizar, né? E com isso, né, isso que é interessante, vai dizer, né, a Greta Thunberg olhando para o Trump, né, é como se fosse uma espécie de planetário, não estamos falando mais do mesmo mundo, né, são atratores, são mundos diferentes, planetas diferentes, né, não vivemos mais no mesmo planeta. Então, uma das consequências filosóficas disso é isso que eu já estava falando para vocês, né? No momento em que essa divisão muito clara de uma natureza inerte e uma humanidade agente, né, o exclusivo agente no mundo se desfaz, começa a balançar, outros modos de conceber a realidade, sobretudo nos quais a natureza tem uma agência, isso que a gente chamava de natureza, adquire uma agência, começam a ganhar mais densidade, mais valor de verdade, né? E aqueles coletivos que eram tratados como presos às suas meras representações culturais, começam a exigir, né, que sejam entendidos como mundos que coexistem com o mundo da modernidade, né? Então, o Latour vai dizer aqui também, né? A verdadeira beleza do termo antropoceno está em nos aproximar o máximo possível da antropologia e em tornar menos inverossímil a comparação dos coletivos, afinal, liberados da obrigação de se situarem todos em relação aos de mais acordo com o único esquema de natureza
singular, e culturas, plural. Unidade de um lado, multiplicidade do outro. Enfim, a multiplicidade está em toda parte. A política, sim, pode recomeçar. Podemos começar a conversa em novas bases, né? Talvez mais plurais, mais justas, não coloniais, de negociação de coexistência entre mundos, né? E essa frase aqui também eu acho muito, muito bonita quando ele fala em termos de a tarefa, né, que espera todos nós, os cientistas, né, mas também todos nós que estamos tendo que aprender agora que a natureza se mostra um conceito frágil, né, e de que a gente não sabe mais muito bem quais são os principais processos dos quais a gente depende para existir, né, que o mundo agora se torna uma tarefa a compor. E quanto mais essa tarefa for composta de um jeito plural, democrático, é, e justo, né, melhor, né? O mundo, diz o Latour, sempre transborda a natureza. Ou mais exatamente, mundo e natureza são referências temporais. A natureza é aquilo que está estabelecido, aquilo que a gente já achava que conhecia. O mundo, por sua vez, é aquilo que vem. A tarefa dos cientistas não é desvendar a natureza, é nos preparar para encontrar esse mundo que vem. Tarefa dos cientistas, mas também dos filósofos, dos ativistas, dos indígenas, todos que estão, né, ou todos que têm a Terra hoje como seu problema, a habitabilidade da Terra como seu problema. Ninguém sabe exatamente o que é requerido, o que vai requerir para colocar de volta a Terra no estado de equilíbrio, né? Temos que experimentar, né, e buscar fazer isso, né? Talvez se inspirando nessas culturas que sempre, nessas culturas, esses mundos que sempre souberam que a Terra não é meramente uma fonte de recursos inerte, né? E, quem sabe, aprender a compor de um jeito diferente com essa, essa nova sociabilidade, esse novo modo de existência terrestre que nos é requerido, né? Eu não falei muito de Gaia, acho que eu vou parar por aqui, mas acho que essa imagem é importante, a gente pode finalizar com ela, né? Se até, digamos, o Holoceno, desde a modernidade até o Holoceno, a gente foi construindo a imagem de uma natureza já toda pronta, acabada, né? Na qual a gente meramente poderia se referir, né? Ela já está totalmente lá. Na, em Gaia, a imaginação é outra, né? E é por isso que é importante entender, né, o antropoceno ligado a essa teoria que foi criada nos anos 60 pelo cientista inventor, né, James Lovelock, e depois corroborada pela bióloga Lynn Margulis, né, quando eles se associaram para referendar a teoria, né? James Lovelock diz assim, né, que a evolução dos organismos se encontra intimamente articulada com a evolução do seu ambiente físico e químico. Desse modo, o clima, a composição das rochas, o ar e os oceanos não são exclusivamente os resultantes da geologia. Eles são também as consequências da presença da vida. Essa foi uma intuição que o James Lovelock teve, né, quando ele observou que, né, na atmosfera da Terra permanecem sempre em volume constante gases que são altamente voláteis. O oxigênio, né, o metano, né? Como é que é possível que gases que são altamente voláteis, que tendem a se associar a outros gases, estejam sempre na mesma quantidade, né, há muitíssimos anos? A intuição do Lovelock foi: tem alguém colocando de volta esse oxigênio lá. E, a partir daí, esses gases, né, enfim, esses outros processos. A partir daí, Lovelock, então, desenvolve essa teoria, né, cujo exemplo talvez seja mais marcante, mais importante, seja o processo chamado de grande oxidação, que aconteceu 2 bilhões de anos e meio atrás, né, em que, a gente deve lembrar isso do colégio, né, a atmosfera, inicialmente, não tinha oxigênio, né? Quem começou a fazer oxigênio foram as primeiras bactérias, as cianobactérias, que começaram a fazer fotossíntese, ou seja, a convocar o sol para participar do seu processo metabólico, né? E ao produzir, né, fazer a fotossíntese, o oxigênio é o rejeito, né, é o produto desse processo de fotossíntese. As cianobactérias começaram a prosperar, esse oxigênio que de início se depositava sobre rochas, ele começa a suspender e começa a penetrar na atmosfera. Se hoje a gente respira uma atmosfera, né, repleta de oxigênio, né, na proporção de 21%, né, de oxigênio, é porque a partir de 2 bilhões de anos e meio atrás, essas bactérias começaram a colocar esse oxigênio lá. Não intencionalmente, não porque elas queriam, não porque havia um plano,
de que formas mais complexas viessem, mas simplesmente isso aconteceu, né? E a gente pode se pensar, então, como parentes dessas cianobactérias que colocaram esse oxigênio ali na atmosfera para a gente em primeiro lugar. Então, o que que Lovelock quer dizer? O clima da Terra, mas não só, outros processos também, como a questão dos oceanos, a questão das rochas, eles não estavam meramente lá e a vida meramente se aproveitou desses processos. Eles foram modificados, alterados pela vida e para a vida, né? Essa é uma imaginação super importante para entender a Terra nesse registro de uma maior animação, né? Mesmo as partes mais aparentemente inorgânicas da Terra, né, elas têm ali a participação da vida, né? Então, para entender um pouco esse comportamento da Terra, da natureza se transformando em Gaia, a gente tem que começar a entender justamente como é que esses processos da vida alterando a atmosfera e modificando o ciclo do carbono, o ciclo da água, como é que esses processos vão se alterando e produzindo as condições de existência, a gente tem que ser capaz de um pouco esses processos que acontecem numa região que os cientistas vêm chamando de zona crítica, né? Todos esses processos que são vitais para a nossa existência, esses ciclos, todas essas circulações, elas acontecem numa área que vai um pouquinho abaixo da raiz das árvores, até um pouquinho acima, desculpa, um pouquinho abaixo das rochas ali sedimentares, até um pouquinho acima da copa das árvores, mais ou menos 10 quilômetros de extensão. Tudo que é importante para a vida na Terra, quase tudo, acontece dentro dessas 10 quilômetros de extensão, que é como se fosse uma faixa, né? Os cientistas vão chamar de zona crítica. Então, a gente não está falando mais de uma natureza toda pronta. Olhar para os biomas todos prontos, para os processos todos prontos, nos ajudam em nada. Hoje a gente tem que ser capaz de entender como esses biomas foram compostos, a história mesma de, é, desse agenciamento que, ao longo de milhares, milhões de anos, foram produzindo essa terra que a gente conhece. Tá? Então, essa é uma das imaginações importantes, né? Que ajuda a gente a entender o tipo de transformação e o tipo de reorganização filosófica, política, afetiva, econômica que a gente vai precisar fazer para se haver com uma terra que não tem mais a ver com uma natureza inerte, mas que tem a ver com uma espécie de ser, né, como diz a Isabelle Stangers, que nos convoca a prestar atenção, né, e não mais correr o risco de desestabilizar aquilo que levou milhares, milhões, bilhões de anos para se estabilizar. Tá? Então, depois eu vou deixar essa apresentação com vocês, se vocês quiserem entrar e ver com mais detalhe, né? Mas acho que para a gente não perder mais muito tempo e entrar na conversa, né? Vou deixar então vocês com essa que seria para o Latour e para alguns artistas envolvidos no projeto chamado Gaia Grafia, essa seria a representação da Terra se a gente levasse a sério a agência, essa agentividade, né, dos processos biogeoquímicos que permitem que a vida aconteça, né? Essa seria uma foto mais realista da Terra do que isso aqui, né? Então, acho que a gente pode parar por aqui. Obrigada, gente, é isso. Oba, foi tão, Aline, foi tão claro, a sua exposição foi tão clara, tão provocadora também. Eu me lembro que quando a gente estuda filosofia na faculdade, a gente tem de um lado filosofia da natureza, do outro lado filosofia social, filosofia política, tá? O próprio currículo dos cursos de filosofia são organizados em termos dualistas, né? Eu acho que você colocou uma questão, essa questão de uma necessidade de alterar a maneira de pensar a relação entre cultura e natureza, que refletiria até mesmo nos cursos de filosofia, né? Bem, Aline, adorei também. A cabeça cheia no bom sentido, né? Muitas questões. Muito interessante a sua apresentação. Eu conheço muito pouco dessa discussão, talvez eu vou falar algumas bobagens, mas eu me sinto muito instigada com o que você falou. Eu fui professora de sociologia durante muitas décadas e trabalhei muito com a questão da modernidade. E quando você fala em agência, a Terra como portadora de uma agência, eu fiquei pensando se seria. Eu queria te perguntar isso, porque a ideia que a gente tem, ou que a gente pensou a partir dos sociólogos, e principalmente dos Marx, Weber, Durkheim e depois
Guides e tudo mais, é que a agência era se teria uma agência muito ligada aos homens, né? Ao antro, né? Então, nesse sentido, eu fiquei pensando, se quando o Latour, e você está falando, a Terra tem uma agência, a Terra reivindicando políticas, né? Se é a Terra que tem uma agência ou nós estamos mudando a nossa percepção da Terra e dando a ela um novo estatuto, né? Então, eu fiquei pensando assim, a mudança é uma mudança da Terra ou é uma mudança na percepção dos homens sobre a Terra? Né? E, nesse sentido, reconhecendo que esse uso foi excessivo, que esse uso foi inadequado e tudo mais. Eu fiquei muito assim, pensando assim, porque no início da sociologia pensava-se muito assim, tá? Nós estamos trazendo conceitos da física, nós estamos trazendo conceitos das ciências exatas para pensar a sociedade. E agora, o que eu vi Latour fazer foi trazer conceitos da antropologia para poder pensar, né, essa questão da Terra. Então, é uma inversão aí de uso de conceitos para pensar essa questão. Então, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso. Eu acho que a sua própria pergunta já traz sua resposta, quando você fala dessa mobilização, essa inversão, né? Então, bem, as ciências naturais se alimentando das ciências humanas e vice-versa, isso é um indício já de alguma coisa que está acontecendo, né? Mas, não sei para ver se eu entendi sua pergunta, a primeira parte dela, pelo menos, né? Se, na verdade, se é a própria Terra que está se transformando ou a nossa percepção sobre a Terra que está se transformando. Na verdade, as duas coisas estão acontecendo, né? Quando a gente fala a Stangers usa muito essa expressão, a intrusão de Gaia, o Latour fala a irrupção de Gaia, e a própria dificuldade de situar o acontecimento que é, né, essa presença da Terra enquanto agente político, ela é difícil porque não é que a Terra tenha começado agora a se comportar, né, a ser um agente. Ela sempre foi um agente, né? A teoria de Gaia mostra isso, né? De que a, a, a Gaia teria a ver com os existentes que alteram o tempo todo, né, o seu ambiente para melhor, para ter mais chances de sobrevivência, e o efeito somado coletivo de todas essas transformações, né? Então a Terra sempre agiu por meio dessas viventes e pelos efeitos que esses viventes causam nas transformações biogeoquímicas da Terra. A diferença é que a gente não conseguia ver. A diferença a gente não conseguia porque não éramos tantos, estávamos mais isolados, não mobilizavam tantos caminhões, tanta fumaça, né? E o que está acontecendo é que agora a gente, né, isso que está vindo para a gente, na nossa direção como uma novidade, sempre existiu, mas ao mesmo tempo é novo, inclusive porque está entrando num estado de equilíbrio, né? Está nos empurrando para um estado de equilíbrio muito diferente. Então, acho que é um processo que acontece ao mesmo tempo, né? As ciências começam sobretudo as ciências, mas também, né, todos nós que estamos interessados nesse assunto, somos obrigados a mudar a nossa visão sobre a Terra a partir do que ela está nos dizendo, da maneira como ela está se comportando, né? Quando a gente observa, por exemplo, então tem alguns trabalhos interessantíssimos hoje, contemporâneos, né, que falam da dificuldade mesmo da imaginação científica, que fala em previsibilidade, em fatos estáveis, estabilizados, em promessas de futuro. Como é que essa imaginação, essa imagem da ciência, ela não se sustenta diante, por exemplo, de um fenômeno como a mudança climática, que só pode ser tratado em termos de projeções, de cenários, de, né, se você polui demais, você vai para aumento de 3, ou polui um pouquinho menos, 1,5, né? Como é que a gente lida, inclusive, com essa... Como é que a gente reorganiza o nosso sistema, nossas promessas, as expectativas em torno do conhecimento científico, diante, né, de uma Terra que não mais pode nos entregar essas respostas que a gente esperava. Então, um pouco, eu acho que por aí, não sei se eu estou te respondendo, né, mas é um movimento meio conjunto, né? As melhores ciências vão ser capazes de trazer, fazer perguntas e respostas sobre a Terra de acordo com o seu comportamento, né? Então, e esse comportamento da Terra de resposta está, inclusive, nos causando, nos exigindo rever esses pressupostos que organizavam a maneira como a gente se orientava, né? A maneira como a gente tinha tanta certeza, assim, quando você falou da sociologia, né? Só os humanos é que agem. Bom, as bactérias agem, as bactérias são as primeiras terraformadoras, né? Elas sempre agiram. Então tem um pouco também, né? É interessante pensar que eu citei muito Bruno Latour, acabei falando um pouco de outros autores. Eu peguei o Latour porque acho que como ele é um cara que falou muito de Gaia, ajuda, né?
mas o Latour está ligado a uma escola, se a gente quiser falar assim, né, um grupo de pensamento chamado Estudos da Ciência e da Tecnologia, que tem toda essa, é, cuja proposta, né, de trabalho de investigação é justamente investigar o modo como as coisas são feitas, seguindo os agentes, né, as agências, para além dessas dicotomias humanos não humanos, né? Então, Platão, a Terra tem nos feito fazer coisas, né? No caso da pandemia, a gente ficou muito claro, né? Nós fomos obrigados pelo vírus, que se tornou um agente, a ser humanos de outra forma. A gente teve que aprender a estudar por uma tela, aqui estamos nós. A gente teve que mudar o que a gente chama de sociabilidade, a gente teve que mudar o que a gente chama de afetividade por conta de um vírus, né? O vírus foi um grande agente transformador do século XXI e nos exigiu. Então, tem um pouco essa pegada, né? Um pouco diversos desses autores que são mobilizados ou que estão interessados na discussão do antropoceno, de recusar essa divisão de saída né, da exclusividade da agência apenas do humano, porque assim a gente perde de vista muitas coisas interessantes que estão acontecendo, né? E perde de vista justamente a forma como a cada vez todos esses processos, inclusive não humanos, estão nos alterando a nossa forma de ser humano. Por exemplo, só aqui, né? A gente é humano de outra forma por causa disso aqui, né? Então, a agência das máquinas, né, dos bichos, ela, né, precisa se levar em conta se a gente quer entender melhor, né, esse antropos, né, que agora não tem mais essa feição que a gente imaginava que ele tinha, né, pelo menos desde a modernidade. Durante a sua exposição, Aline, eu me lembrei dos autores que eu li mais, como a Hannah Arendt, por exemplo, e tem uma discussão na Hannah Arendt, nos ensaios dela, sobre o desenvolvimento da técnica, sobretudo na modernidade. E ela tenta mostrar como é que a técnica na contemporaneidade difere da técnica moderna como se conhecia na modernidade desde o século XVII até o século XX. E ela chama atenção para o fato de que, enquanto a técnica clássica, moderna, ela tinha por sujeito o Homo faber, que lida com a natureza do ponto de vista de um fabricador, no contexto contemporâneo, a técnica ela está fundada sobre uma relação do homem com a natureza com base no agir, na ação humana que é dotada de irreversibilidade e imprevisibilidade, coisas que você também falou aí. É como se na nossa relação com a natureza se introduzisse algo do humano, do agir humano, que é irreversível e imprevisível. Isso altera completamente a nossa relação técnica com o mundo e a nossa relação com a natureza em geral. Eu queria saber o que você acha de irreversibilidade e imprevisibilidade marcando a nossa relação com a natureza. A gente conversou bastante, né, Pedro? Pedro Duarte, que está aqui, né? Que a gente deu um curso junto sobre, né, o conceito de mundo, né? Desde da Sim. fenomenologia, né? Até o antropoceno. Então, a Hannah Arendt, né? E essas coincidências que a gente foi percebendo, né? Do discurso da Hannah Arendt, já antevendo nessas questões e a discussão mais contemporânea na ecologia, a gente, né, é bastante patente, né? A gente falou bastante disso. Então, sem dúvida, eu acho que a Hannah Arendt captou bem, eu acho que de uma forma, mesmo Heidegger, né, captaram bem essa grande transformação e esses riscos que ganham dimensões globais, planetárias, que tem a ver com essa questão mesmo da irreversibilidade, né, de que os processos que a gente está alterando, se não são necessariamente totalmente irreversíveis, né, ela estava se referindo mais especificamente, né, talvez, ao problema, não exatamente se era a bomba atômica ou a questão, né, da possibilidade mesmo de alteração, né, de poluição mesmo da Terra, se não é efetivamente reversível, né, é de longa duração, longuíssima duração, né, inclusive uma duração maior do que a própria existência humana, possivelmente, né? E, sem dúvida, a gente está começando a mexer com aspectos imprevisíveis mesmo, né? A gente não está mais lidando com circuitos lineares. Então, não dá mais para a gente achar que a gente pode botar um pouquinho mais de petróleo, queimar um pouquinho mais a Amazônia, né? A própria imaginação, ou os próprios conceitos científicos que estão em circulação, né, nessas ciências do sistema Terra, falam em pontos de não retorno,
né, em limites preocupantes, limites planetários, porque justamente tudo que está em jogo nos problemas importantes contemporâneos tem a ver com essa dificuldade de saber exatamente até qual é o limiar onde você pode continuar agindo de uma mesma maneira, né, e o sistema vai ficar absorvendo, respondendo a essas mudanças, ou quando é que a coisa vira completamente, né? Então, grande parte da ciência contemporânea tem a ver com essa preocupação mesmo de identificar o que seria aquilo que não se pode realmente ultrapassar, já que a gente não pode totalmente evitar o impacto, mas como é que a gente pode. Quais são os processos que efetivamente aquele pega-vareta, né? Aquela vareta que a gente não pode tirar de forma alguma, de modo a não desestabilizar todo um sistema muito maior. Só que é uma tarefa muito difícil, muitíssimo difícil, né? Não, mas só para fechar, eu acho que tem uma questão importante aqui de um pressentimento muito correto, né? Só que eu acho que toda essa discussão se torna muito incompleta se a gente não é capaz de pensar justamente o que está vindo na nossa direção, não só o homem como centro desse processo. A gente falou um pouco disso na aula também, né, Pedro? Assim, algumas vezes, né? Se os humanos, ou os processos humanos foram catalisadores de mudanças muito importantes, é porque eles não estão agindo sozinhos. Eles empurram para um sistema biogeoquímico, energético, uma série de novos impulsos de energia, mas esses impulsos são aproveitados por outros fluxos biogeoquímicos. Não tem mais como, no fim das contas, você rastrear exatamente o que foi plenamente humano, porque esses processos ganham toda uma outra força e vão se transformando, e no final a gente perde de vista um pouco o que foi efetivamente essa atribuição humana. Então, a dificuldade toda é essa, não tem mais como a gente atribuir e acompanhar totalmente o processo. Então, a imprevisibilidade é levada ao quadrado, ao cubo, porque a gente não sabe o que vai acontecer quando essa quantidade imensa de energia entra num certo sistema, é absorvido, e aí causa um problema de acidificação dos oceanos. A acidificação dos oceanos vai causar asfixia dos peixes, a asfixia dos peixes começa a ter, né, repercussões realmente estranhas, e que a gente só vai conseguir entender se a gente levar a sério a agência desses outros que estão agindo junto com os humanos, empurrando esses processos adiante, né? Pouco para as pessoas não sei, pô, já que você mencionou o curso que a gente deu junto, que foi tão bom e que eu aprendi tanto, e primeiro assim, te dizer que achei impressionante a capacidade de resumir essas coisas aqui na apresentação, assim, de fato, com muita clareza, como o Eduardo colocou. Mas nessa pergunta dele, né, a gente deu um curso que a gente fez, né, uma coisa da fenomenologia até o antropoceno, trabalhando esses autores e apontando proximidades e distâncias. E a impressão que eu tive, que era o que eu ia tentar falar para o Eduardo, é que quando a gente lê a Hannah Arendt, a impressão que dá é que, não sei se ela usaria esse advérbio, mas ontologicamente, a imprevisibilidade, a irreversibilidade da ação estão enraizadas no que seria o humano. Uhum. E há uma transformação histórica sem precedentes, assustadora, que é a introdução dessa ação, em princípio ontologicamente humana, no que seria a natureza não humana. E isso seria a novidade do século XX, né? Da fissão do átomo, da bomba atômica, teria sido assim, o primeiro momento em que uma antes regular, constante, previsível natureza nos seus ciclos e nas suas repetições foi afetada, de alguma maneira, por essa imprevisibilidade que a Hannah Arendt, quando quer falar em geral, fala como um aspecto da política, da interação entre os seres humanos. E a minha impressão, de modo geral, desses autores que você lê, que você apresenta, mais, posso estar enganado, que a natureza nunca foi previsível assim. Esses princípios de imprevisibilidade, eles, na verdade, nunca foram especificidade humana. Mesmo que isso só tenha se tornado tão evidente diante de um certo modelo civilizatório humano que é o nosso. Mas, ontologicamente, isso não estaria reservado ao ser do humano e não ao da natureza. Na verdade,
que no fundo vai levar à própria distinção dessa dualidade, né? Como você refere o tempo todo. Porque para dizer que a ação é mais humana e foi importada para a natureza, você tem que dividir um pouco mais isso. A minha impressão é que para esses autores, essa imprevisibilidade sempre esteve por toda parte, de algum modo. Só se tornando, entretanto, tão decisivamente preocupante para a nossa sobrevivência agora. Uhum. Faz sentido, não, Aline? Não Faz, sei. faz todo sentido. É claro que a gente pode falar de uma. Enquanto os processos estavam mais estabilizados no momento, né, do Holoceno, a gente poderia falar realmente um pouco mais de, tipo, de contar que, sei lá, vai chover de novo em dezembro, né? A gente poderia contar. Isso está entrando realmente num outro nível de imprevisibilidade, sem dúvida, mas você tem toda a razão, né? Essa imaginação de uma natureza cujos tempos são lentos, né? Ela não se justifica. Isso foi, inclusive, tem alguns livros que falam sobre isso. Eu estou interessada em pesquisar essas coisas também, né? Como, por exemplo, diante dos terremotos, né? O terremoto de Lisboa, de alguns momentos em que a natureza se mostrou profundamente capaz de desorganizar, né? E né? De mudar completamente, né? De responder, não, enfim, ou de fazer atos grandiosos e abruptos, né? Inclusive, como é que alguns sistemas filosóficos ignoravam, né? Essas irrupções da natureza para dizer, não, o tempo da natureza, a linearidade. Né? Então, isso é uma coisa interessante de pensar, de que realmente sempre foi imprevisível, ainda que hoje a gente esteja entrando numa rota muito perigosa de imprevisibilidade por conta dessa alteração. É que não deu tempo de mostrar, tem muitos gráficos horríveis, né, que mostram, por exemplo, nos últimos 800 mil anos, como é que há uma relação, né, muito clara e muito já comprovada nos relatórios científicos, né, de que aumento de CO2 na atmosfera significa aumento de temperatura, e a gente vai vendo no gráfico assim, né? Então tá, CO2, temperatura, CO2, temperatura, né? E a gente está vendo que o que aconteceu com o CO2 no século XX? Assim, sai da vista, né? A temperatura ainda não alcançou, mas ela vai alcançar. Então, isso é muito diferente, sei lá. Então, o tipo de perigo que a gente está vivendo hoje não tem precedentes nos últimos, no mínimo, 800 mil anos, se a gente segue né, esse cálculo, mas tem outros, segundo outras métricas, a gente pode falar, não tem precedente nos últimos 3 milhões de anos. Tinha nem sonho de hominídeos, né? Sei lá, Homo sapiens. Então, tem essa questão da imprevisibilidade que sempre houve, mas que realmente agora a gente precisa, né, a coisa está pior, né? Porque os impactos são tantos ao mesmo tempo, né? E tão profundos e tão encavalados uns sobre os outros que realmente não está tendo nem tempo da Terra recuperar, né? Os seres recuperarem seus espaços de refúgio, né? Que geralmente no Oceano havia ainda, diante de perturbações, né? Havia espaço para recuperação e hoje a gente não está tendo. Isso é mais uma coisa importante. Eu fico feliz que o Pedro está aqui, porque já que a pergunta do Eduardo foi sobre a Hannah Arendt, eu não sou especialista em Hannah Arendt, também de falar bobagem, né? Mas acho que essa intuição e esse diagnóstico do Pedro é muito bom. A Hannah Arendt precisa muito dessa separação natureza-cultura até para a crítica dela fazer sentido, né? E a gente está falando aqui de uma, talvez partir de que esse momento em que a gente vê que a natureza é a cultura, né? Ou a cultura se tornou natureza, né? É um ponto de partida para toda uma outra série de reflexões, toda uma outra série de considerações sobre a própria natureza dessa separação, né? Ou pela expectativa dessa suposta separação, né? Faz sentido, gente, isso ou eu estou viajando? Faz sentido. Para mim faz, e o Eduardo acabou de voltar. Ah, Eduardo voltou. Acabei de ver. E, Aline, eu queria fazer um comentário, né? À medida que você falava, eu ia pensando na minha área de atuação, que é a poesia brasileira. E você comentou essa imaginação científica que tem sido alterada, né? Ela tem sofrido mudanças. E nesses últimos, sobretudo, 3 anos, também é muito perceptível a mudança de uma imaginação poética na sua relação com a natureza. Destacaria, sobretudo, o número de poemas contemporâneos sobre enchentes. Então, isso seria interessante pensando assim historicamente. Antes a poesia estava na natureza, né? Depois há essa divisão com a Revolução Industrial, em que a gente tem uma cultura e uma natureza no campo da poesia, em que os poetas, inclusive, muito imediatamente revelam uma perda de confiança na modernidade. E se colocam diante da natureza, e aí é o Schiller quem fala, como um doente se coloca diante de um sanatório, né? Essa natureza como uma força restauradora do equilíbrio, né? E isso a gente parece ter perdido de vez no campo da poesia brasileira contemporânea. Essa nova imaginação é uma imaginação muito catastrófica,
E aí fui pensando também na questão do ensino, né? Porque imaginação é uma palavra que você repetiu com muita frequência. Então, assim, o meu outro campo de atuação é ensino com ações de extensão. E o que a gente tem percebido, assim, nos jovens de ensino médio, por exemplo, a gente faz atividades na FATEC, é uma desidratação, assim, extraordinária da imaginação, né? E aí, para mim, essa é uma das grandes questões. Diante de um mundo em transformação, que nos exige tanta imaginação para responder, né, aos novos problemas que surgem, por outro lado, a gente tem as novas tecnologias que estão desidratando radicalmente a imaginação dos mais jovens, como a gente tem percebido nas últimas pesquisas publicadas dos últimos 2 anos, por exemplo, inclusive com a Unesco recomendando a redução drástica de uso de tela nos processos de ensino e aprendizagem de crianças e adolescentes, né? E, e eles não têm uma imaginação diante do mundo que eles encontram e das projeções que encontram diante do futuro, né? Isso é muito perceptível entre os jovens, né? E aí, como que a gente resolve esse problema? Eu acho que é uma das grandes questões do nosso tempo, né? De que maneira a gente pode resolver esse problema? Há uma extensão vocabular que se reduz cada vez mais, o que é um problema para a imaginação, né? Pesquisas recentes publicadas identificaram que dos anos 70 para cá a gente teve uma redução de 40% da extensão vocabular entre os jovens. É quase a metade do vocabulário que se tinha antigamente, né? Então, assim, como que a gente imagina esse novo mundo pensando nesse mundo que está por vir com os adolescentes e todos os seus problemas? Poxa, é a pergunta, né? É a pergunta de ouro, né? Porque eu acho que a questão toda é essa, né? Aline, Oi, Aline, só uma oi. brincadeira que eu ia fazer com o Eduardo, que a gente, em geral, várias vezes que a gente tem esses debates assim na filosofia e tal, a gente espera que vocês deem essa sugestão da poesia, de como é que vocês ficam pra gente. É, mas a É, poesia também é história catastrófica, né? É tá isso que eu tudo acabei de falar, é enchente, é né? aquecimento global, desmatamento. A poesia está acompanhando essas transformações do mundo. E é tudo muito grande, né? É um pouco essa sensação de impotência que é algo com a qual a gente tem que lidar, né? Porque tudo parece grande demais, impotente demais, eu vou parar de comer carne, mas por quê? E isso eu fiz, mas ao mesmo tempo você tem que fazer, que senão você, né? É, e a sensação é um pouco essa, o antropoceno é uma espécie de achatamento de horizonte, né? De várias formas, né? A gente não tem mais todo o tempo que a gente precisaria, né, para resolver os nossos problemas depois de lidar com o planeta, né? E a gente não tem mesmo os 4 planetas que serão necessários para o nosso desenvolvimento, né? É um encurtamento do tempo e do espaço que realmente produz essa sensação de sufocamento, que é muito difícil, muito mesmo difícil de lidar, imagino, sobretudo para os jovens, né? Mas eu fico um pouco com a provocação da Donna Haraway, né, que é uma autora muito importante também nessas discussões, mas que eu acabei falando um pouco aqui, acabei sendo muito mais o Latour, Estangues e tal. Mas a Haraway fala que diante de tempos assim de urgência, a gente tem que ser capaz de salvar a política, tanto do otimismo quanto do pessimismo, né? Um otimismo que ela está se referindo é um otimismo que ela diz que é ingênuo, que é achar que soluções tecnológicas vão nos salvar, né? Ah, não, né? Uma hora a gente vai encontrar um technofix, né? Não, daqui a pouco alguém vai vir com uma solução para o carro, né? E ao mesmo tempo o pessimismo de que não tem nada que a gente possa fazer. É um equilíbrio muito tênue que a gente tem que ter de ser capaz de reconhecer tudo o que está acontecendo e conseguir, inclusive, fazer luto por parte dessa terra que realmente não vai voltar, parte desses sonhos com que a gente vai ter que aprender a se desfazer, né? Mas ao mesmo tempo entender que justamente o mundo é aquilo que vem, né? E há muito o que fazer se a gente não. A Dona Haraway é muito boa para isso. O livro chamado Ficar com o Problema é super interessante para isso, né? Porque a proposta da Dona Haraway é recusar essas propostas solucionistas. Vamos resolver o antropoceno, então vamos capturar as emissões. Não, a Dona Haraway prefere apostar em a Stangert também é bem assim, né? Apostar em projetos de regeneração, projetos de reunião de coletivos, né? Para tentar regenerar localmente, né? Porque para elas, essas atividades não só é, é,
produzem diferença, elas fazem diferença, elas também criam na gente, né, nos curam desse sentimento de impotência e nos ajudam a pensar, né, outras possibilidades de composição com outras lutas que vão estar acontecendo em outros lugares, outros modos de fazer essa relação, né? Então a dona Hara vai dizer, né, esses projetos de regeneração, de resistência, eles são mais do que a gente imagina e menos do que a gente precisa, mas eles são mais do que a gente imagina. Então, talvez tentar se conectar, né, sobretudo é onde eu acho que as coisas têm mais potência, né? Apoiar o pessoal que está na linha de frente no enfrentamento dessas questões, indígenas, os quilombolas, o pessoal que está tentando abandonar as cidades e fazer é, né, ecovilas, ou, né, ou mesmo nas cidades mesmo, os cantinhos de horta urbana, ou pensar coletivamente como regenerar praças, regenerar espaços de coletividade, enfim, tem toda uma... Eu acho, né, essa pergunta você pode imaginar quantas vezes eu me faço trabalhando com isso, né? Mas eu acho que os caminhos de regeneração, inclusive da nossa capacidade coletiva de agir, não vão passar por esses grandes projetos de globalidade, né? Eles vão passar por essas ações que, embora não tenham necessariamente os mesmos objetivos, talvez a gente possa aprender a compor, né, em nome de um interesse comum, né? Interesses comuns que não são os mesmos, né? Como diz a Isabel Stangers. Então, eu apostaria por aí, de tentar... todos os autores, na verdade, e é muito interessante ver como é que a arte aparece, né, no trabalho do Latour, no trabalho da Stangers, no trabalho da Donna Haraway, da Anna Tsing, da Marisol de la Cadena. Todos esses autores estão, de certa forma, se valendo da arte para para tentar um pouco expandir mesmo, né, essa imaginação e tentar nos desviar um pouco o nosso olhar desse realismo político, que se a gente olha para isso, só a gente não vai ver mais nada, a gente só vai ver, pelo amor de Deus, né, os únicos responsáveis por fazer alguma coisa são os governantes, né, os empresários, os economistas, e não sobra mais nada. Aquele filme, né? Vocês já viram aquele filme Não Olhe para Cima? Né? Aquela imaginação, para mim, é uma pobreza imensa, né? Só quem age é o Donald Trump, lá que é a Mary Streep, o Elon Musk, né? E olhe lá, não tem povo, não tem sociedade, sociedade meramente pode só olhar para cima ou para baixo, né? Isso é um bando de... Não tem povo indígena, não tem militante, não tem gente na rua, não tem organização social, não tem nada, né? Então, me parece que o nosso caminho é apostar nessas, né, composições coletivas, né, entre cientistas, né, sociedade civil organizada, ativistas. Eu acho que é a única forma que a gente tem não só de curar um pouco, né, esse sentimento de impotência, mas também de experimentar que realmente outros fins do mundo são possíveis, né, se a gente quiser. A Haru ela é interessante porque no final do Stand the Trouble, no final do Ficar com o Problema, ela faz um experimento literário, né? Ela escreve, na verdade, participou de uma oficina lá em Cerisy, eles fazem uns colóquios, né, de vez em quando. Então, acho que foi em 2013 houve um colóquio em Cerisy sobre antropoceno. A Haru era uma das participantes, a Vincent Desprez também, e elas fizeram um workshop de escrita em que elas começaram a desenvolver as histórias de Camille. O que são as histórias de Camille? É o último capítulo do Ficar com o Problema, que são 5 gerações de meninas chamadas Camille, que, num mundo já totalmente devastado, no mundo em que, né, o Estado-nação se espatifou e se dividiu em pequenas sociedades, elas recebem a incumbência, não chega a ser uma incumbência, mas uma decisão coletiva daquele grupo a qual elas pertencem, de se responsabilizar por uma borboleta que está em perigo de extinção, a borboleta monarca, né? Então, a cada geração de Camille, a gente vai vendo as aventuras e as estratégias que essas meninas vão desenvolvendo para estabelecer artificialmente, né, uma simbiose, esse conceito é importante também, né, que os autores têm mobilizado, com essa espécie de borboleta. Então, a primeira Camille implanta genes da borboleta. A segunda Camille vai seguir as borboletas monarcas nos seus fluxos por comunidades indígenas, elas são consideradas mensageiras dos mortos. E aí elas vão no terceiro, né, a terceira geração de Camille, essas borboletas já estão extintas, a Camille virou outra coisa. É super bonito, assim, recomendo que vocês leiam, porque né, combina recursos teóricos, filosóficos com literatura, né, assim. Não sei se eu Vou ler. Claro que eu não te respondi, né, Eduardo? Eu tô só aqui. Não, mas foi ótimo. Assim, adorei várias coisas que você falou. Bem, a gente tem feito muitas oficinas, né, assim, com os estudantes nessa tentativa de construir alguma coisa e, obviamente, que há uma necessidade de reestruturação desses métodos, sabe?
O que Uhum. funcionou até antes da pandemia não funciona mais. Realmente. Não, Uma e série justamente de... diante desse fim de futuro, as pessoas não estão querendo mais ir para a faculdade, não tem muito. Então, um dos objetivos do projeto esse que eu coordeno, a Terra em Nós, é justamente isso: que recursos pedagógicos, né, de pesquisa. Como é que a gente aprende a pesquisar se agora os filósofos vão ter que ser capazes de falar de biogeoquímica, né? Como é que a gente faz pesquisa? Como é que a gente ensina nesse cenário? Como é que eu vou para a sala de aula, gente, normalmente, se a Terra está pegando fogo, né? Então, é esse tipo de necessidade que a gente viu para produzir, né, para propor o projeto, né, a Terra e Nós, que está culminando nesse campus antropoceno para o qual eu convidei vocês, né, que a ideia é que a gente coletivamente vá ali desenvolver estratégias para sentir o perigo da Terra, sentir como responder e inventar juntos meios não sei, de fazer alguma coisa, ainda que não vá solucionar o problema, né? Isso é uma questão, né? Esperar que se solucione o problema é esperar que só quem vai agir vai ser a ONU, esse pessoal que já não está agindo, né? Então, talvez a gente tenha que fazer alguma coisa para, como dizer, a guerra reclaim, né? Para reaver, retomar essa sentimento de que a gente pode junto ser capaz daquilo que sozinho a gente não seria, né? Então, Eu vejo esse debate maravilhoso de uma maneira muito popular, né? Eu olhando daqui, eu vejo que, como a Aline falou em Gaia, por exemplo, eu vejo a intervenção desses saberes tidos como periféricos, já falando dessa questão há algum tempo, uhum. né? A questão da Terra como um corpo autônomo, né? Soberano, que de repente aparece para mostrar sua pulsão, né? Eu vejo que isso desloca na gente, enquanto centro controlador do sistema, né? Uma tremenda, como é que se diz? Um espanto, né? Só que isso já estava aí. Isso, de alguma forma, já estava falando por outras linguagens, né? É, eu estou, como disse Aline, me referindo desse lugar popular, né? De como o que você falou me impacta, né? Que está de acordo com o que eu penso, com as tradições que eu ando acompanhando e seguindo, e com as tradições ligadas à terra, principalmente, né? E só falando novamente, a dificuldade que ou a gente não, que a ciência, de uma maneira geral, tem de dividir esse espaço de centro que ela ocupa, né? Que nesse espaço ela quer é, verticalizar tudo a possibilidade desse castelo cair é que barbariza com a ciência de uma maneira geral. Pois é, Pronto. eu acho que você tem toda a razão ao dizer, né, que para muitos outros povos que jamais foram modernos, isso tudo não é uma novidade, no sentido de que eles nunca ousaram de sair da pressupor que esses seres que a gente chama de naturais não são agentes. Nunca eles ousaram supor, né? Então, quando você lê esses autores, Gestho Krenak, o Davi Copenau, que é um autor que está sendo muito lido e comentado recentemente, quando fala da queda do céu, toda uma preocupação dos xamãs em dançar, em saber se dirigir bem aos seres, né? Que garantem a fertilidade da floresta, né? Nada disso é for granted, né? Nada disso está lá dado. Tudo isso tem que ser mantido à custa de muita atenção, muita sabedoria de percepção, né? Então, esses autores, né, toda essa sabedoria popular, como você disse, né, sabedoria de mundos não, não modernos e que não se orientam meramente pela ciência, ela está circulando há muito tempo. Mas alguma coisa aconteceu que elas estão sendo ouvidas de uma forma diferente hoje. Eu acho que esse alguma coisa aconteceu, ele é relevante, né? Não só porque a própria ciência, né, se começou a falar coisas parecidas, olha, realmente, a Terra é animada, realmente, a Terra não é uma mera fisicalidade nas quais os seres humanos ou outros seres biológicos estão. A Terra, né, tem uma história e uma agência, né? Não só por isso, então, mas também porque ao reorganizar essa divisão que era tão cara à modernidade, o próprio sentido de realidade agora está sob disputa, né? Agora, todos esses outros povos que eram tratados como meras representações, agora eles estão, olha, esse é o meu mundo, eu tenho direito, sim, eu não vou aceitar mais vocês me tratarem como cultura, né?
Eu exijo que vocês entendam. E tem toda uma discussão hoje na filosofia interessante para o pluralismo ontológico, política ontológica, né, que é uma área que eu estou bastante interessada, que é esse novo problema da uma Terra, muitos mundos, né, de como é que essas outras formas de falar da Terra, Yanomami falando da Terra como Uriri, terra-floresta, né, ou o quilombola do Caeté, que eu estudei na minha tese, falando da nova, né, a nova astro do tempo, como é que todas essas são versões genuínas de mundo e que nenhuma delas pode ser tratada como uma mera representação, né? E que, falando até como Patrice Manillet, né, um autor importante também, seria importante a gente entender a Terra como o conjunto dessas variações, a Terra do planeta IPCC, mas também existe a Terra Uriri, Yanomami, todas essas terras é que dão o sentido, né, de Terra. Né? E a partir daí a gente tem que saber como coexistir, como compor essas versões. Né? Então, as próprias ciências hoje, você lê o relatório do IPCC, está cheio de menção a povos indígenas. Você lê o relatório agora da Comissão de Biodiversidade, da COP de Biodiversidade que teve agora na Colômbia, cheia de menção a povos indígenas. Então, tem alguma coisa interessante acontecendo, ainda que eu acho que tenha um risco muito grande ainda de tolerância, de condescendência, mas eu acho que os espaços estão sendo ocupados para negociar ou diferentemente compor essas reivindicações de realidade, né? Então, eu concordo com você. Concordo totalmente com você de que já estava por aí, mas tem alguma coisa especial acontecendo hoje, eu acho, né? Que a gente precisa prestar atenção, né? E foi ótimo o debate, foi ótima apresentação. Saio instigado em pensar em certas questões, inclusive para os poetas. Ah, isso que importa. Que bom, fico feliz. Aline, foi muito bom, foi claríssima a sua exposição e muito provocadora. E eu conto com você para a gente fazer outras vezes, mais vezes, e continuar essa conversa. Quero agradecer a vocês todos aqui, o Eduardo especialmente, por ter me ajudado assim, e a todos vocês, e vamos nos encontrar de novo. Até logo. Até logo, obrigada, foi um prazer. Nos vemos em breve. Se inscrevam no campo, gente, semana que vem. Quem tiver interesse, Semana tem que várias vem. atividades gratuitas, aberto ao público. Tchau, tchau.